Olá, como parte das comemorações de Yom Ha'atzmaut, 72 anos de Medinat Israel, pela Congregação Israelita Betel, eu tenho o prazer de entrevistar e de conversar com a Karina Calandrin. Karina Stange Calandrin, que faz parte do nosso grupo de jovens adultos, o Beyachad, aqui na Betel, e faz parte da nossa congregação. E, Karina, eu gostaria que você contasse um pouco melhor do que eu, quem é você e por que a gente está conversando hoje aqui. Oi, primeiramente quero agradecer o convite, muito feliz para mim fazer parte dessas celebrações de Yom Ha'atzmaut. Eu sou, então, Karina, eu sou professora de Relações Internacionais, também sou coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, São Paulo. Sou mestre e agora atualmente doutoranda em Relações Internacionais. Fiz uma parte do meu doutorado em Israel, na Universidade de Haifa. Estudo política externa israelense, desde a minha iniciação científica na graduação. E toda a política israelense me interessa muito, não só a externa, mas também a interna, estudar a Knesset, os partidos políticos em Israel, são temas que me interessam bastante. Legal. Bom, a gente tem aí certamente uma paixão em comum que é o Estado de Israel, né? A história de Israel e a vivência em Israel. Você já morou em Israel? Você já passeou, já passou um tempo, estudou? Como é que é a tua relação com o Estado de Israel? Sim, eu já estive em Israel 4 vezes, né? O período mais longo que eu passei em Israel foi durante o meu doutorado sanduíche, porque eu chamo sanduíche porque é uma parte do doutorado que a gente faz fora. E passei, era para ter ficado 6 meses, acabei ficando um pouco menos por questões de trabalho, mas passei alguns meses em Israel fazendo a pesquisa, e foi o período mais longo que eu passei lá. Mas estive outras vezes, a passeio, viagem, também fiz Taglit, né, uma viagem comum, fui Madrihá e Hanihá do Taglit, então eu estive 2 vezes em Israel pelo Taglit, e eu tenho uma paixão muito grande por Israel, assim como qualquer outro país do mundo, tem inúmeras qualidades e também defeitos, mas eu acho um país muito fascinante pela sua história, pela forma como foi construído, por ser o lar nacional do povo judeu, e tudo isso me interessa muito. Então, eu tenho uma paixão muito grande por Israel, me considero sionista, o que hoje em dia para alguns é um palavrão, mas me considero sionista, acredito que Israel deve existir como um Estado judeu e democrático. Eu acho que tudo isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente enfrenta, né, muito preconceito que ainda existe ao redor do mundo, não só antissemitismo, mas ao redor do mundo. Então, é muito importante ter essa posição, se colocar nessa posição e entender que existem, claro, coisas a serem melhoradas, mas que isso não implica em o Estado deixar de existir. Muito bem. E você está falando de onde? Você está falando do... Está na frente da Knesset? Porque eu estou em Jerusalém, É, vocês podem ver. Um dia muito bonito. então, eu E também, lá né? é... Não, Sim, então, estou falando da frente da Knesset, que é o parlamento de Israel e é o grande exemplo da democracia israelense. Por isso que eu escolhi a Knesset. maravilha. Aqui eu escolhi uma visão para a cidade antiga, dentro desse, como é que chama? Dessa visão virtual que a gente tem, oferecido pela plataforma que a gente está usando. E daqui a pouco eu vou brincar um pouquinho com isso, trocar por uma outra imagem que para mim me diz muito respeito. Karina, vamos imaginar o seguinte: a gente tem passado por algumas situações no nosso dia a dia, nos últimos 2, 3 anos. Eu, pelo menos, tenho às vezes a sensação de que nós estamos nos anos 70, no final dos anos 60, no começo dos anos 70. Na música, na cultura, na situação política. É, vamos dizer que Israel também voltou 50 anos no tempo. Ou o que a gente poderia comparar? Que a gente pode dizer que Israel está do mesmo jeito como estava nos anos 70,
E o que Israel hoje é diferente da Israel dos anos 70? Eu acho que a gente pode fazer várias comparações em termos de política. Os anos 70 em Israel foram anos, a década como um todo foi uma década muito importante em termos de mudança política. Israel, diferente de muitos países ocidentais, inclusive o Brasil, foi um país construído numa base política, ideológica, podemos dizer assim, de uma esquerda, principalmente nos anos 50, uma esquerda até socialista, uma esquerda, né, bastante com ideais até de mais bem de esquerda mesmo, podemos dizer assim, e passou 30 anos com essa esquerda no poder. E os anos 70, eles são bastante emblemáticos porque eles demonstram uma mudança política em Israel, com a ascensão, a primeira vez que um partido mais de centro-direita chegou ao poder, que foi o partido Likud, que hoje está no poder. Então, a gente tem isso de bastante similaridade entre os anos 70 e hoje. Nas últimas eleições, né, Israel passou recentemente por 3 eleições no período de um ano. E nessas 3 eleições nós vimos, né, o quadro político se desenhar de uma forma que a direita ganhou mais destaque em detrimento da esquerda. Então, politicamente, eu acho que temos bastante similaridades em quesitos de sociedade, de tecnologia. Eu acredito que tivemos muitos avanços desde a década de 70. Então, tecnologicamente falando, não tenho o que questionar. Israel é um país que investe muito em pesquisa, investe muito em tecnologia, investe muito em ciência. Então, isso só avançou desde os anos 70. A sociedade também tem se tornado uma sociedade mais aberta a questões... Isso, sim, que Israel nunca não teve uma sociedade muito conservadora, no sentido de valores e liberdades individuais. Isso nunca foi muito característico de Israel. Israel sempre foi uma sociedade muito aberta. Mas, dos anos 70 até hoje, também tivemos muitos avanços nessa área. Muito é discutido dentro da Knesset e dentro do governo e da própria sociedade em si, né, essa abertura em termos de liberdades individuais e que as pessoas possam viver as suas vidas de uma maneira extremamente livre, de verdade, e democrática, né? E cada um possa viver sua vida da forma que bem entender, contanto que não afete a vida do outro, né? Então, isso avançou bastante também na sociedade israelense. Não estou ouvindo. Desculpe. É muita informação, né, para a gente poder digerir, é muita... Israel é uma sociedade muito mais complexa, né, do que as pessoas imaginam, as pessoas que não conhecem Israel, que não têm uma relação com Israel, sejam elas de direita, de esquerda, ou sem nenhuma relação com a questão política ideológica, se não conhecem Israel, não tem muita ideia, né, dessa complexidade do Estado. Eu fico até pensando se Theodor Herzl, o idealizador, o pai do movimento sionista, né, que imaginou um estado judeu na terra de Israel. Se ele saísse lá do final do século XIX e saltasse para 2021, de repente ele aparecia lá com seus 30 e poucos anos, quase 40 anos, num apartamento em Tel Aviv, em quarentena, o dia bonito, mas ele recebe a informação que ele não pode sair de casa. E aí ele abre um jornal, vamos supor que ele tenha um jornal impresso em casa, ele não sabe usar a internet. O que o Theodor Herzl pensaria desse Estado de Israel, do Estado de Israel de hoje? Nossa, é difícil até imaginar, né? Porque é uma situação muito diferente, né? Ele é o pai do sionismo, o pai do... E, assim, é importante deixar claro o que a gente está falando aqui como sionismo, porque, assim como nada na sociedade israelense é um consenso, né? Nada é uma posição fechadinha, que todo mundo acredita na mesma coisa, muito pelo contrário, nenhum país do mundo é assim, muito menos Israel. Sionismo também não é uma coisa só, tem vários sionismos, né? Tem uma frase que eu gosto muito do professor Michel German, que é sionismo é no plural, né? Então, são vários sionismos. Então, Theodor Herzl ele é importante porque ele funda essa ideia básica do sionismo
de que o sionismo, de que os judeus merecem um Estado. Eles precisam de um Estado nacional, se identificam como um povo e têm direito à sua autodeterminação, né? Ou seja, se colocarem como um povo e ter direito a um Estado nacional. E a partir daí, né, vários grupos pensarem como construir esse Estado, e até hoje existem diferentes visões de como esse Estado deve ser mantido, como deve ser a posição dele no mundo. E essa é a maior parte do conflito, né, politicamente falando, hoje em dia. Algumas pessoas veem que Israel devia fazer uma coisa, outros pensam que devia fazer outra. Então, isso é bastante complexo. Mas eu acredito que se Theodor Herzl estivesse aqui hoje, ele ia, não sei, acho que ele ia ficar muito feliz, primeiro porque a ideia deu certo, né? Israel existe como Estado judeu, como Estado está aí há 72 anos, então isso é fantástico. Mas, por outro lado, eu acho que ele ia ficar um pouco decepcionado com as brigas que envolvem tudo isso. Tanto que hoje existem pessoas que acreditam que ser sionista é você defender totalmente as políticas de Israel e não criticar em nada e não pensar em diferentes visões, diferentes propostas. Então se colocam como anti-sionistas, que Israel não deveria existir como um Estado judaico e que o povo judeu não tem direito à sua autodeterminação. E acho que ele ficaria triste com isso, né? Porque Israel está aí e mesmo Israel existindo há 72 anos, ainda existem pessoas que são contra. E em vez de pensar em uma forma de melhorar as coisas, em uma forma de melhorar a política, né, e expor as suas visões, pensam em não. Então vamos destruir o Estado, vamos fazer com que ele deixe de existir como um Estado judeu, porque não tem como existir um Estado judeu, né? E isso é triste, né? As pessoas verem dessa forma. Agora, a gente fala num Estado judeu. Israel, Karina, é um Estado que tem uma maioria judaica. É o único Estado hoje no mundo que tem maioria judaica. Cerca de 75% da população é formada por judeus. Agora tem uma população bastante significativa, uma minoria, mas é uma minoria de 18%, 20%, árabe muçulmana. E tem 3, 4% de cristãos. Então, a questão de a gente ter um Estado judeu e democrático, como é que fica esse equilíbrio, se é que é possível ter um equilíbrio entre uma tradição que vem com uma carga religiosa bastante grande e a questão da democracia, que vem a partir dos ideais do início do sionismo, e realmente, desde o início do sionismo, você teve vários movimentos, né, mais à direita, mais à esquerda, mais religiosos, mais seculares, e todo mundo se reuniu, ou quase todo mundo, em volta do Ben Gurion, e aí a gente chega numa situação que a gente fala, bom, o Estado judeu, mas é um Estado de maioria judaica que tem também outras populações que, enfim, que seguem outras visões religiosas e muitas vezes culturais e sociais também. Como a gente faz para poder ter um Estado ao mesmo tempo democrático e ao mesmo tempo judaico? Esse é um exercício já de 72 anos ou mais, né? E de alguma maneira a gente consegue fazer isso, sofre um pouquinho talvez o judaísmo, sofre um pouquinho a democracia, ou ao contrário, ganham o judaísmo e ganha a democracia? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É o grande desafio que se tem ao longo desses 72 anos e além, de pensar nesse Estado que não seja um Estado que discrimine aqueles que não são judeus e entender também quem é judeu, né? O que é ser judeu em Israel, que também não existe consenso, né? Hoje em dia, existem 2 legislações em Israel, né? A lei do retorno, que determina quem tem direito à cidadania israelense, e a partir da lei do retorno, então aqueles que têm pelo menos um dos avós, seja materno ou paterno, têm direito à imigração e seriam então reconhecidos como judeus pelo Estado de Israel. Só que tem uma questão religiosa, né, de fato, e hoje em Israel a maior parte das questões estatais relacionadas à religião são feitas, né, são legisladas por uma parcela mais ortodoxa do judaísmo.
Então, é definido que judeu é aquele que nasce de mãe judia, que teve uma avó judia. Então, para uma linha, né, matriarcal. Então, essa é uma questão que, por exemplo, existe já alguns estudos de que muitos imigrantes não são de fato judeus, porque principalmente aqueles que migraram, por exemplo, da antiga União Soviética, tem muito essa questão, porque ainda mais na União Soviética, na Rússia, existe uma questão étnica muito ligada à linha patriarcal. Então, muitos se sentiam judeus, se consideravam judeus, sendo filhos de pais judeus. E aí puderam imigraram para Israel, só que não são vistos como judeus pela linha do rabinato central de Israel. Então, questões como casamento acabam sendo afetadas, questões, por exemplo, dependendo de onde a pessoa vai trabalhar, se ela vai trabalhar, por exemplo, em um restaurante kasher, são questões que acabam influenciando na vida da pessoa, dependendo de como ela segue viver a sua vida. Então, mesmo quando a gente fala judeu, já é difícil em Israel a gente definir de fato quem é o judeu, quem é considerado judeu. Então, pelo Estado, pela lei do retorno, a gente tem uma regra clara, mas na vida cotidiana das pessoas pode ter uma implicação, dependendo de como o rabinato central vê. Então, principalmente questões de casamento são as principais, né, hoje em Israel, porque em Israel só existe casamento religioso. Então, para você se casar dentro de Israel, tem que ser por uma via religiosa. E no caso do judaísmo especificamente, é o casamento na ortodoxia. Então, mesmo se alguém quiser casar, né, em uma outra linha do judaísmo, já tem dificuldade em Israel, por isso que muitos saem de Israel para casar, por conta de acordos internacionais, né? Então, as pessoas voltam para Israel e Israel reconhece casamentos feitos fora, né, por acordos internacionais. Então, uma pessoa que é casada no Brasil, ela é casada em Israel, mesmo que seja só no civil, né, no Brasil. Então, essas questões afetam. Então, além da parcela, né, judaica da sociedade israelense, a gente ainda tem que considerar as demais pessoas que vivem em Israel. E hoje em dia, né, então, que até tem algumas diferenças de nome, então, os árabes israelenses também podem ser chamados de palestinos de 47, que são aqueles descendentes dos palestinos que já moravam em Israel, e não, que é na antiga Palestina, do mandato britânico, né, e permaneceram depois da fundação do Estado de Israel, não saíram, não foram expulsos, então eles permaneceram lá, e suas gerações continuaram vivendo lá. Então, tem esses e tem os palestinos dos territórios, então, tanto da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia, que isso também gera uma confusão das pessoas. Porque esses árabes israelenses que moram, que são israelenses, que têm cidadania israelense, que estão lá desde 47, né, e antes, eles têm todos os direitos que um judeu israelense, no sentido que eles têm cidadania, que eles têm passaporte, que eles podem votar, que eles podem, eles não são obrigados a fazer o serviço militar, mas eles podem fazer, se eles quiserem, é um serviço diferenciado, mas eles podem fazer, podem exercer cargos públicos, têm uma vida praticamente normal, não só os árabes muçulmanos, como também os que são cristãos, os drusos, que também são uma parcela importante da sociedade israelense e não são judeus. Todos eles, então, têm cidadania. E, a partir disso, eles são cidadãos e, no sentido democrático de Israel, eles têm todos os direitos e deveres que os demais cidadãos. O que muda um pouco a situação são aqueles que moram nos territórios, porque eles não são vistos como cidadãos israelenses. Então, quando colocam na mídia, fica parecendo que todos os árabes israelenses, além dos palestinos dos territórios, têm um tratamento diferenciado, e não é o que acontece na prática. É claro que a gente pode questionar e a gente pode criticar isso, e eu acho que esse é o grande desafio para se pensar Israel hoje, é a questão dos assentamentos, é a questão da ocupação dos territórios da Cisjordânia, principalmente, né? A faixa de Gaza foi desocupada, mas da Cisjordânia, e a gente pensar o que será feito sobre isso no futuro, né? Porque já existe uma grande quantidade de israelenses que moram na Cisjordânia e eles moram lá há gerações, tem casas lá, vivem lá, e o que deve ser feito com eles, né? É a casa deles, é onde eles moram, né? Então, é uma dificuldade. Mas os árabes israelenses que moram hoje em Israel não têm diferenciação pela lei. E em algumas cidades, principalmente no norte de Israel, eu morei em Haifa, a vida é muito... existe a coexistência. Eu, particularmente, gosto muito de Haifa, porque Haifa é uma cidade
que a coexistência ela é real, ela existe de fato, né? No final do ano tem uma festa super bonita, né? Próximo do Natal, né? De Hanukkah, que eles fazem, né, uma festa interreligiosa no centro da cidade de Haifa. Então, uma festa muçulmana, eles colocam uma árvore de Natal, colocam uma Hanukkah e colocam o símbolo do islamismo. E é super bonita a festa, reúne todo mundo. Então, é muito bonito e mostra que a vida em conjunto é possível, né, em Israel, mesmo sendo um Estado judeu, porque ele é um Estado que não é teocrático, né? É um Estado que tem uma base do judaísmo nacional, o judaísmo cultural e também religioso, não somente religioso, né? Então, essa é a diferença de um Estado também que, como Israel, que é um Estado religioso, mas não é um Estado teocrático. Fico imaginando que cada 2 minutos do que você falou merecia ser estendido por uma aula. Quem sabe a gente cria aí algum curso a partir do Beyachad, né? Eu acho que pode ser uma coisa bem legal. Queria fazer alguns comentários, Karina, do que você falou. Voltando lá atrás, na questão dos casamentos. Nos últimos anos, tem aumentado muito, mas muito, o número de casamentos religiosos realizados, celebrados por rabinos dos movimentos chamados liberais, ou seja, do movimento reformista, do movimento Massorti, que tem o nome de conservador, o que não traduz muito bem a prática, mas assim, um judaísmo tradicional, mas que busca se atualizar, né, se buscar trazer a tradição para os dias atuais e não levar os dias atuais lá para o passado. Eu me lembro agora do rabino Henry Sobel, de abençoada memória, que dizia que nós devemos respeitar muito o passado, mas não devemos viver no passado nem do passado. Então, a sociedade israelense hoje, ela tem cada vez mais conhecido a tradição judaica reformista, a tradição judaica do movimento Massorti, do movimento Jewish Renewal. Existe uma espécie de um impulso que a gente pode chamar que se chama em Israel de Itchadshut Yehudit, um processo de renovação judaica nos kibbutzim, em Tel Aviv, mesmo em Jerusalém, centros seculares de estudos judaicos. É como se a população israelense não religiosa começasse a se apropriar daquilo do que é o seu legado, do que é o legado do nosso povo, que é o Talmud, que são os Midrashim, que é a Kabbalah, que é o próprio ivrito, o hebraico, né? Os locais, né? Quer dizer, a gente sair para passear e tropeçar nas pedras da nossa história. Então, junto com isso, os casamentos têm aumentado muito, o número de sinagogas dos movimentos liberais tem aumentado bastante. Quando eu estava em Israel, não é muito tempo, eu estudei em Israel de 2009 a 2012. Havia, se não me engano, não sei se chegava a 15 sinagogas reformistas no país todo. Rapidamente se dobrou para 30, hoje, se não me engano, já tem mais de 60, 70 sinagogas, jardins de infância, o que é quase nada ainda na sociedade israelense, mas em 10 anos esse número aumentou em 200%. O número de casamentos, que também era 100, 200, hoje já são mais de 1000 por ano. Agora, reconhecidos pelo Estado de Israel, você precisa realmente ir para o Chipre, ou mesmo, vamos dizer, o meu casamento com a minha esposa, com a Joyce, nós vamos ser reconhecidos como casados em Israel pelo casamento civil. O casamento religioso, realizado pelo Rabino Gershon Kwasniewski, de Porto Alegre, não vai ser reconhecido por eles, né? Mas, enfim, trazer essa informação, a informação que você conta também da população que vem da ex-União Soviética é muito forte também. Uma vez eu conversei com um rabino reformista, não me lembro agora de qual cidade, se ele era realmente de Moscou ou de onde que ele era, mas se não me engano era de Moscou. Então eu tenho 2 casos para te contar. Um é esse, em que ele fala assim: as pessoas não entendem a nossa cultura é muito patriarcal. Então a mulher realmente segue a religião do homem, ensinam para os filhos, levam os filhos para a sinagoga, para a escola judaica, aprendem Yiddish e participam dos movimentos juvenis, e de repente quando chegam em Israel não são judeus.
Então, quando chegava a ideia de que 70% dos russos, 60% dos russos da imigração não eram judeus, é, eu me lembro em 1989, 1990, que eu passei um ano em Israel, e na época se falava muito disso. Tinha uma imigração russa muito grande. E eu me lembro, eu tinha uma revista chamada Monitin, que eu comprei na época porque a capa trazia o passaporte israelense com uma cruz que rasgava o passaporte. E dizia-se que muitas igrejas, que na verdade eram praticamente museus e não frequentadas em Jerusalém e em outros lugares, de tempos para cá estavam cheias dos imigrantes russos. Eu acredito que isso possa realmente ter acontecido, veio 1 milhão de pessoas ou mais, né? Mas muitas daquelas pessoas têm uma identidade judaica clara. E dentro do movimento reformista, o que se decidiu fazer com isso? Você recebe essas pessoas. Em Israel também é reconhecido dentro do movimento reformista como judeu quem é filho de mãe judia ou que se converta ao judaísmo. Nos Estados Unidos e no Canadá, talvez em alguns países da Europa, o movimento reformista assumiu que uma vez que você é educado ou educada como judeu, com uma identidade judaica, você tendo um pai judeu ou uma mãe judia, você é reconhecido como judeu pela sua comunidade. Mas isso ainda não funciona em Israel. E aí chegam os russos, vamos chamar os russos numa generalização da ex-União Soviética, e falam, mas eu sei rezar, eu tenho toda a tradição judaica, a identidade judaica absolutamente dentro de mim, falo Yiddish, enfim, tantas coisas, e como é que eu não sou reconhecido como judeu? E o que normalmente se faz é um período mais curto de estudos e frequência à comunidade, e aí a pessoa passa por um Beit Din, e se ela for aprovada, ela é recebida, né, de acordo, tendo Brit Milá, Mikveh e tudo isso, ou seja, as regras básicas para um processo de Giur, essa pessoa é recebida, mas num processo mais simples, porque os rabinos entenderam que aquelas pessoas são judias. Né? Eu vejo muito isso como um trabalho de nós corrigirmos algo que está errado. A gente fala tanto na nossa tradição, letaken olam bemalchut shaddai, consertar o que está errado no mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Essa é uma questão. Pessoas que têm uma identidade judaica clara, têm pai judeu ou mãe judia, mas geralmente o pai judeu, e não são reconhecidos. É uma questão para a gente trazer para o Brasil também. É uma discussão importante. Aliás, entrando nisso, dentro do aspecto judaico, qual é a influência daquilo que acontece no Estado de Israel, na tua opinião, na diáspora fora? Ou seja, do ponto de vista judaico e religioso, nós temos os grupos ultra-ortodoxos, os grupos ortodoxos, nós temos o crescimento, ainda muito pequeno, mas o crescimento dos movimentos liberais, as mulheres do muro, né, as Nashot HaKotel, Women of the Wall, que cada vez mais ganham mais notoriedade, são mais conhecidas, e o discurso delas de igualitarismo é cada vez mais reconhecido no mundo. A comunidade Navateilá, em Jerusalém, que é uma comunidade pequenininha do movimento Jewish Renewal, mas que vem influenciando com a sua música e com as suas práticas comunidades no mundo inteiro. Ou seja, como aquilo que acontece em Israel mexe com aquilo que acontece nas nossas comunidades aqui na diáspora? É difícil, porque mesmo em Israel não tem consenso, né? Porque a gente vê exatamente como você falou, até como na minha primeira fala, né? Israel sempre foi um país muito aberto a questões de igualdade. Israel foi um dos primeiros países ocidentais, né? Que teve uma primeira-ministra mulher, logo nos final dos anos 60, anos 70. Né? O Brasil, por exemplo, só teve uma presidente mulher em 2010. Os Estados Unidos nunca tiveram uma presidente mulher. Então, isso que são países ocidentais, Estados Unidos, exemplo de democracia no mundo, né? Fundou a democracia no nosso modelo, como a gente conhece.
E demorou muito para uma mulher chegar ao poder. Então, em Israel, essas questões, por exemplo, da mulher estar no poder, da mulher ocupar cargos de destaque na política e até mesmo em outras áreas da sociedade, sempre foi presente, sempre foi presente. Isso em Israel, é claro, existe o machismo, nunca vai deixar de existir. O machismo ele está presente no nosso mundo como um todo, mas a gente vê em Israel certas qualidades, certas características que colocaram a mulher num lugar de destaque. Então, por exemplo, a questão que é tão debatida e tão polêmica, né? Por exemplo, descriminalização do aborto. Em Israel, isso não é um tabu hoje. A descriminalização, eu acho muito difícil, pessoalmente falando, que algum governo de Israel futuro vá criminalizar novamente o aborto. Eu não acho que isso vai acontecer, porque é algo que é um direito conquistado das mulheres. Ninguém está pregando favorável ao ato de abortar, né? Não é essa a questão, é a descriminalização, é que não seja um crime, que a mulher tenha a opção do corpo dela. Né? Então, isso é algo também em Israel já de muitas décadas, não é algo, né, de 2, 3 anos atrás, enquanto muitos países, por exemplo, o Brasil, essa pauta ainda é um tabu, a gente não discute isso. Então, Israel tem essas características que, apesar de ser um Estado religioso, são questões que já foram discutidas e foram chegadas a uma solução, não um consenso nunca, mas a uma resolução que fosse pensada como melhor para todos. Então, eu acredito que tem parte de desinformação, mesmo na comunidade judaica, sobre o que é de fato Israel. É claro que existem comunidades muito religiosas, né? Tem a grande diferença que é o exemplo, né? A diferença de Tel Aviv e Jerusalém, né? Tel Aviv é uma cidade tão aberta, tão amigável, por exemplo, a comunidade LGBTQ, enquanto Jerusalém é uma cidade mais religiosa, mais restrita, né? Então, existem essas diferenças, mesmo Israel sendo um estado territorialmente pequeno, existem essas inúmeras diferenças em diferentes cidades que você vai. Mas, por exemplo, a questão LGBTQ também. Já existem parlamentares assumidamente LGBTQ em Israel, né? Inclusive, alguns anos atrás, o ex-deputado João Willis, aqui do Brasil, foi para Israel dar uma palestra sobre isso, na Universidade Hebraica de Jerusalém, sobre representatividade LGBTQ na política. Então, são temas que são, por exemplo, vistos no Brasil como temas muito de esquerda ou muito progressistas. Né? E em Israel, mesmo tendo um governo de direita nos últimos 11 anos, são questões que não mudaram, são questões presentes, são quase política que a gente chama política de Estado, né? Não depende do governo, são questões bem delimitadas pelo Estado. E a representatividade é algo importante da democracia. Então, os diferentes grupos têm que estar representados. Então, a gente tem ainda, engatinhando, né, como eu falei, tem um avanço, mas não é perfeito, a questão LGBTQ, né, porque, por exemplo, a questão do casamento ainda, como não existe casamento civil em Israel, que a gente estava falando, essa questão dos LGBTQs também é delicada no sentido de casamento. Né, mas eles podem adotar, tem uma lei de adoção em Israel bastante também progressista nesse aspecto. Então, mas a questão do reconhecimento do casamento, não de união estável, né, de casamento, ainda não é possível por conta da questão do casamento religioso, mas é uma agenda que está avançando, de representatividade das mulheres também tem avançado, mas ao mesmo tempo os ortodoxos, os ultra-ortodoxos são representados na Knesset, eles têm uma representação, eles têm diferentes partidos, até porque eles também não são um bloco único, né? Você tem diferença, tem os Askenazim, os Sefaradim, tem os Mizraim, vocês têm diferentes grupos étnicos também mais seculares, mais liberais, mais ortodoxos, também tem diferentes aspectos nisso. Então, eu acredito, como eu falei, que mesmo na comunidade judaica, as pessoas não têm muito acesso a isso. Então, se imagina que Israel é um estado muito conservador. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Ainda mais no Brasil, fora da comunidade judaica também. É um país muito conservador. Né? Quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche, eu comentei para amigos meus, para colegas meus que não têm muita familiaridade com Israel e que não são judeus, eu comentava que eu vou passar um tempo em Israel, vou estudar lá. Eles falavam, nossa, mas é muito perigoso. Ou é muito perigoso por conta do conflito, ou, nossa, você vai ter que usar a burca, sabe? É um país muçulmano, sabe? Não tem a menor relação. Não, é um país, assim,
eu tô suspeita para falar porque eu gosto muito, mas é um país muito aberto a questões. É claro, tem regiões mais fechadas que outras, mas é um país muito aberto a questões de representatividade, né? E para mim, como mulher, eu me sentia muito segura lá, me sentia muito aberta para ser quem eu sou, para falar, para ocupar espaços. Então, isso é muito significativo, né, dessa construção política de Israel, que eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento ou muito acesso a essas informações. Eu ia te contar o seguinte, quando você fala de Tel Aviv e Jerusalém, era uma das perguntas que eu ia te fazer, e se fala muito, né, de Medinat Tel Aviv e de Medinat Israel, né, como se Tel Aviv fosse um estado por si mesmo e talvez em alguns pontos realmente é. Agora, até nisso, Karina, a gente não tem uma situação tão preto no branco, né? Então, assim, eu estudei no Hebrew Union College, é o seminário rabínico, seminário de formação rabínica reformista. A minha classe, a minha turma, tinha vários alunos e alunas da população LGBT, LGBTQ, né? E tinham vários alunos. Um deles, o Ian, que mora num kibbutz no norte hoje, no kibbutz Hanaton, um advogado. Ele é casado com o Daniel. Eles têm 3 filhos ou 4 filhos. E eles têm no documento deles aparece casado com Daniel, casado com Ian, no documento. Então, tem questões aí muito interessantes. Tem a questão, quando a gente fala da questão LGBTQ, em Tel Aviv não, em Jerusalém, na rua onde eu estudava, tinham, vamos dizer, na época do desfile do orgulho gay, eram colocadas bandeirinhas pela prefeitura. E havia um roteiro, né, um percurso por onde iria passar o desfile do orgulho gay em Jerusalém. Tem bares com as bandeirinhas, eu participei de um Shabat na comunidade de Kol Neshama, com o Rabino Levi Kelman, em que ele cumprimentou os vários casais que iriam se casar nas próximas 2 ou 3 semanas, casais heterossexuais, casais homossexuais. E o serviço religioso foi exatamente igual a qualquer serviço religioso do mundo, pelo menos do que eu conheço. Poderíamos estar na CIP, na Betel, na Shalom. Era o mesmo serviço. E foi isso que eu falei para o Rabino Levi na época. Ele perguntou qual é a diferença. Eu falei, eu não sei, eu acho que eu não consegui prestar atenção aonde que estava a diferença, além das mesas cobertas com toalhas do arco-íris. Ele falou, foi só isso. O resto era o mesmo serviço. Porque as pessoas são pessoas criadas, B'Tselem Elohim, criadas todas iguais. Cada um com as suas diferenças, todos criados à imagem de Deus. Então também em Jerusalém você tem os seus espaços, são muito interessantes. Assim como em Tel Aviv, tem sinagogas ortodoxas. E tem sinagogas reformistas, a Beit Daniel, tem a do Rabino Steban Gottfried, a Beit Filah Israeli, que fazem um Shabbat magnífico. Muitas vezes o Taglito, imagino que vá também lá. O Shabbat feito no porto norte de Tel Aviv. Então, assim, nenhuma é totalmente secular e nem outra é totalmente religiosa, né? E tantas outras coisas que realmente apaixonam em Israel. A gente fica preso às vezes em Tel Aviv e Jerusalém, mas tem coisas fantásticas. Tem o Instituto Leubeck, que fica em Haifa, que é um tremendo espaço do movimento judaico-liberal. Tem sinagogas e comunidades do movimento reformista e conservador em Natânia, em Naharia, em Carmiel. Tem uma cidade que agora tem muitos brasileiros, que me fugiu o nome, que também tem. Então, Miranana, né, também tem bastante. Bom, a nossa conversa está se estendendo já há um bom tempo e eu tenho a impressão de que a gente vai ter que ter outras conversas. Nós estamos aqui aprendendo também hoje, né, com essa, vamos dizer, visão virtual que a gente tem atrás da gente. É claro que eu não estou em Jerusalém, adoraria estar em Jerusalém. Eu realmente pareço nesse momento estar na sala do Hebrew Union College. Porque aqui atrás, não sei se dá para ver, aqui
Se não me engano, a torre pelo menos parece a torre de Migdal David, mas se não é, vamos imaginar que seja, era a visão que a gente tinha do Hebrew College para os muros da cidade antiga. Então, para mim, me dá uma saudade e um enorme sentimento de gratidão por esse lugar que me deu espaço para estudar. Eu gostaria até de ver se eu consigo mudar aqui a imagem. Deixa eu ver. Peço perdão para quem está assistindo se for ter aí alguma confusão. Aqui está. Então aqui está a imagem do meu campus, do Hebrew College, em Jerusalém, um lugar magnífico, magnífico. Queria contar um pouquinho da história desse lugar bem rapidamente. Ele fica perto do Hotel King David, uma quadra do Hotel King David, e do Hotel Mamila, fica entre um e outro. E o edifício, o espaço para o Hebrew College, que tem sua sede já há 100 e tantos anos nos Estados Unidos, teve um terreno que foi entregue pelo prefeito Ted Kollek, de abençoada memória, prefeito lendário de Jerusalém, para o movimento reformista, ou cobrando um valor muito, muito baixo. O problema desse terreno, Karina, qual que era? Ele ficava na frente do cemitério, do antigo cemitério muçulmano, que tem naquele pedaço, e perto do King David, e aquela quadra do outro lado da rua, onde hoje é o Shopping Mamila, super sofisticado, e o Hotel Mamila 5 estrelas, aquilo era a Jordânia. Então, desse lado da rua era Israel, daquele lado da rua era a Jordânia, e você recebia tiros, literalmente, de um lado para o outro. Era super perigoso. Isso contam alguns professores. E aí houve uma grande discussão, gente muito brava com o Ted Kollek, mas assim, olha o terreno que ele está dando para os judeus reformistas. Né? Que presente, que amigo da onça, vamos dizer assim. E aí tiveram alguns que falaram, não, nós vamos receber o terreno e aí a gente vai ver como a gente faz. Isso era 1964. 1967 tem a guerra. Israel, na guerra, acaba conquistando o outro lado de Jerusalém e de repente, aquela localidade que estava na fronteira de Jerusalém, do lado israelense, ela passou a fazer parte do centro de Jerusalém. E aquele terreno que não valia, em Yiddish se fala, não valia Gurnisht, não valia nada, ele passou a valer uma fortuna. E aí conseguiu-se apoio para construir, e aí começaram a ser feitas as salas de aula, a biblioteca e todo o espaço. E lá virou uma espécie virou o QG do movimento reformista em Israel. Uma região altamente valorizada, bonita, cheia de turistas. Então Israel tem essa dinâmica também impressionante que fascina. A gente poderia falar aqui de tantas outras coisas, né? A gente pode falar na região de Haifa e mais para cima, das aldeias árabes na sua coexistência, como você falou, com a população judaica. Eu estive numa escola Waldorf, uma escola de orientação antroposófica, com alunos judeus e alunos árabes, todos israelenses árabes, israelenses judeus, estudando juntos, aprendendo árabe, aprendendo hebraico, aprendendo as festas judaicas cristãs e muçulmanas, e ainda mais as tradições trazidas pela filosofia antroposófica. Um trabalho super, super bonito, super bonito. É uma iniciativa entre tantas outras que tem em Israel. Então, essa Israel viva, dinâmica, que a gente fala do país das startups, do high-tech, mas também da guerra, etc., ela tem tantas outras nuances, né? Tantos outros caminhos por onde a gente seguir, que se torna uma Israel realmente orgânica, ou seja, viva e real. Né? E não uma Israel da nossa imaginação, ou de como eu projeto a Israel que eu quero na Terra Santa. Não. Eu acho que o projeto, quando eu projeto, agora falando um pouquinho como psicólogo e menos como rabino, quando eu faço uma projeção dos meus desejos sobre o que eu idealizo como a Terra Santa, aquilo tem a mesma consistência que essas imagens que estavam atrás de você ou que está atrás de mim. Eu não estou em Jerusalém. Aqui eu pareço estar no terceiro andar do AJC, mas eu não estou.
Mas era igualzinho. E você não estava na frente da Knesset, é a mesma coisa. Mas a gente chega lá, a gente vai sentir o Hamsin, o calor, a areia, os jornais, as discussões, as crianças árabes que correm para dentro da casa de uma senhora judia, e você ir comprando nos mercados árabes em Jerusalém, que todo mundo fala, mas é muito perigoso. E não sei se é mais perigoso do que aqui. Eu vou terminar com uma historinha dessa história, da minha parte, de uma historinha que eu queria lembrar quando você falou da questão do perigo de Israel. Eu morei, como eu estava comentando, muito tempo em Jerusalém. E em Jerusalém, eu morava num apartamento térreo, num bairro justamente na Jerusalém Oriental, que segundo alguns mais radicais, uma postura, vamos chamar, mais para a esquerda, no sentido mais para a extrema, falavam você está morando fora de Jerusalém, isso é território ocupado e etc. E aquilo é muito Jerusalém. Né? Era, como é que chama? Mas assim, onde tem a Tayelet, que tem uma vista muito bonita para a cidade antiga de longe, onde fica Kiryat Moriah, um lugar onde vão muitos jovens para estudar. Me fugiu o nome do bairro agora, mas é uma região que assim, tem aqui o bairro judeu, tem aqui o bairro árabe, e se convivem e participam. E eu morava num predinho de 4 andares, eu morava num apartamento térreo, que tinha uma gradezinha em volta, e o meu carro ficava na rua, parado na frente. Quando eu tinha que voltar para o Brasil, porque eu trabalhava para a Congregação Israelita Paulista, desde Israel, e uma vez por ano eu voltava para o Brasil para fazer as grandes festas e tudo isso. Na primeira vez que eu fui voltar, eu perguntei, comecei a perguntar para amigos meus onde que eu poderia guardar o meu carro. Porque se eu deixasse o carro na frente do prédio por 2 meses, certamente iam roubar meu carro, iam roubar meu apartamento, porque era muita bandeira, né? De que estava abandonado. E as pessoas me olharam com uma cara do tipo, do que você está falando? Quem vai roubar o quê? Eu falei, não, se eu deixar o carro parado aqui na rua, a pessoa fala, não vai acontecer nada com o seu carro. No máximo vai arriar a bateria. Quantas vezes eu esqueci as janelas, as portas de vidro do meu apartamento abertas, e fui estudar, e fui trabalhar, e fui fazer o que eu tinha que fazer, saía de manhã, voltava à noite. O maior susto que eu tive, Karina, foi eu ter aberto um armário e pularem 3 gatos de dentro do armário. Foi essa grande invasão que eu tive. Então era muito mais seguro morar em Jerusalém, sem nenhuma dúvida, do que morar em São Paulo. Isso já em 2009, 2010, 2011. Então, eu acho que a gente poder trazer essa visão, e você se afirmou como sionista no início desse nosso encontro, e eu me afirmo também como sionista, como um judeu, reformista, progressista e sionista. Fiz questão de fazer a minha formação rabínica em Israel. Eu tive que convencer o pessoal do Hebrew College de Jerusalém que eu queria estudar lá e não nos Estados Unidos. E graças a Deus eles entenderam, e graças a Deus hoje tem outros alunos brasileiros. E é isso. Que a gente possa levar o amor que a gente tem pelo Estado de Israel, o nosso sionismo, a luta por um Estado democrático e judaico, onde tem espaços para quem é de direita, para quem é de esquerda, para quem é de centro, para quem é secular, para quem é ortodoxo, para quem é reformista e conservador, para quem é mulher, para quem é LGBTQ, para todo mundo, né? Para todo mundo. E que a gente possa aprender com isso, que Israel nos ensine essa diversidade, que é aquilo que mais me orgulha realmente no Estado de Israel. Então, enfim, desculpa eu ter me emocionado e falado também mais do que deveria, mas eu gostaria de te passar as últimas palavras. 72 anos de Estado de Israel. Ai, adorei as histórias. Quase esquecemos que estamos em quarentena, mas 72 anos Sim. de Israel. O que você tem a dizer para a gente Ai, fechar? adorei as histórias, deixar claro, adorei ouvir. E eu acho que é isso, eu acho que é um estado que tem 72 anos só, quando a gente pensa, por exemplo, comparado ao Brasil, né? O Brasil tem mais de 500 anos. Então, ele é um país também em construção. E essa eu acho que é a mágica disso. A gente pode construir esse estado, sabe?
Talvez na diáspora a gente não tenha tanto papel de construir ele, mas é um Estado que ele está em construção, e ele é um Estado diverso, que tem seus problemas e que tem suas qualidades, e que está em construção mesmo, e que já evoluiu muito, já evoluiu bastante em diversas questões, e outras ainda tem que melhorar. Então, a gente não imaginar esse Israel, a gente não ter essa percepção nossa, seja qual for, seja para o negativo ou para o positivo, de que Israel é uma coisa só, de que todo mundo pensa igual, porque não é assim em nenhum lugar do mundo. Então, por que lá seria? Por que todo mundo pensaria da mesma forma? Seja próximo ao que a gente pensa, ou seja próximo ao que outros pensam. Não, existe uma pluralidade. E essa pluralidade é que, na minha opinião, faz Israel ser tão especial. Maravilha, Karina. Então, obrigado. Acho que a gente deu aí a nossa contribuição para a comemoração, com muito orgulho e com muita alegria, do Estado de Israel. Nós também vamos superar esse momento, como se diz na Avoredza, também vamos passar por isso. Eu me emociono a cada vídeo que eu vejo do Shlomo Artzi, um dos maiores cantores israelenses. Todos os dias ele está fazendo live, e a live não é com altas produções, ele pega a guitarra dele, da casa dele, e ele toca, e as pessoas se emocionam com isso. E outros cantores e cantoras israelenses fazendo a mesma coisa, não para encherem o bolso de dinheiro nesse momento, mas para elevar a moral do país e falar: estamos juntos, Am Israel Chai, e isso, essa Israel é tão bonita de ver, porque essa é a nossa Israel. Essa é Israel que o meu pai foi para lá para construir, meu pai fez exército em Israel, foi da Tzavá. Essa é Israel dos meus parentes, essa é Israel dos meus amigos que estão em Israel, do Theo Rotz, da Gladys Berezovsky, do Stamba, estou falando assim nomes, eu devo ter, dos tantos que moram em Israel, talvez uns 10% eu devo conhecer, e sem dúvida, são pessoas que estão construindo o Estado, e a gente também pode construir. Também podemos construir daqui o Estado de Israel, primeiro passando informações do que é o Estado de Israel, qual é a cultura, qual é a tradição, o que é o Eric Einstein, o que é, vamos dizer, como Israel estava sendo representado agora, que eu nem sei o que vai acontecer no Eurovision, no Festival Eurovisão, e com as figuras as mais exóticas e as mais diversas. Qual é Israel do café de uma família baiana, judia, em Tel Aviv, que faz hoje um sucesso brutal com um café maravilhoso. Enfim, é um país que tem tanto para dar para a gente, inclusive do ponto de vista ortodoxo, tem muitas iniciativas fantásticas. Né? Tem uma produção de material literário incrível, tem sinagogas do meio ortodoxo maravilhosas, tem rabinos ortodoxos modernos como Benilau, que é uma referência para mim. Realmente, assim, eu acompanho com muita seriedade o que fala o rabino Benilau, e é isso, a gente só tem a aprender com esse país. Então, Mazal Tov, Lemedinat Israel, e que seja tenha muitos anos de vida, muito abençoada, e que a gente possa ter mais Karinas e mais jovens. Karina, que a gente possa desenvolver o nosso grupo, o Beyachad, nome escolhido, todos juntos, e sem questões ideológicas. A gente está lá para construir um judaísmo pleno, um judaísmo que leva em conta o aspecto religioso, que leva em conta o aspecto cultural, social, também político. Isso faz parte, né? O pensamento judaico é político. Então é isso. Então, muito obrigado mesmo. Que seja o primeiro de muitos encontros que a gente possa fazer. Obrigada pelo convite, adorei. Também. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.